nessa, vamos nessa. Boa noite. Última live antes da jornada Rebelião Saudável. Última live pra gente conversar um pouquinho sobre a partir da próxima semana. Vamos chegando. Oi! Olá, doutora Letícia Moreira. Tudo ótimo. Como é que estão as coisas por aí, na sua Minas Gerais? Quente, Henrique. Tá quente? Olha só que coincidência. Quente. E por aí? Tá fervendo? Por aqui o negócio... Você sabe que aqui a gente tem 4 estações do ano, né? É calor, quintura, mormaço e inferno. Vocês estão em qual Aqui aí agora? Estamos chegando no inferno. Final do ano o negócio é pesado aqui. Mas vai piorar, né? Vai piorar. Melhor nem falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso, não. Mulher, que coisa boa ter você aqui. É sempre bom e assim, né? Encerrando com chave de ouro essa série aí de lives. Exatamente. Né? Isso daí é muito bacana, né? A gente, é uma responsabilidade, né? Ter esse encerramento assim. E assim, Henrique, eu trouxe um companheiro aqui comigo hoje. Pois é, eu vi quando você postou, já botei aqui na minha lista da Amazon para comprar, entendeu? E eu queria que você falasse um pouquinho, mas antes de falar sobre a jornada, fala um pouquinho sobre você, né? Tem gente aqui que não lhe conhece ainda. Nossa, Henrique. E assim, né? É difícil, acho que a Porque assim, o pessoal que olha para você, assim, ele vai dizer assim, não, essa menina deve ter se formado há uns 2, 3 anos, entendeu? Aí eu já digo logo pro pessoal, ela concluiu a faculdade com 5 anos de idade, por isso é que ela é formada há tanto tempo. Eu já sou burra velha, ó. Já há muito tempo aí na nutrição, né? Como o Henrique fala, 18 anos, e eu comecei nova. Comecei nova aí. E, enfim, né, Henrique? Foi uma trajetória, né? Até chegar onde a gente está aqui hoje, né? Foram muitos e muitos anos de muita luta em ambos os sentidos, quando não tinha tecnologia, que nós vamos falar dela aqui hoje, e depois da tecnologia as coisas melhoraram, né? Inclusive, através da tecnologia, a gente pôde se conhecer, né? Conhecer pessoas muito bacanas, né? Com conhecimento igual aí o que você passa para a gente também. Então, ou seja, acho que a tecnologia ela veio para ficar e por isso que eu vou falar sobre tecnologia. Mas, né, Henrique, eu sou uma nutricionista burra velha aí já há muito tempo na nutrição e fiquei obesa e foi, né, a minha trajetória, já tem muitas lives aqui que a gente fez bastante live junto, hein, Henrique? Eu acho que essa já deve ser a 5ª ou a 6ª live que a gente faz junto. A gente já, sem ter com você, a gente já fez, assim, no seu canal, a gente já fez em outros, sim. Em outros e tem as lives, também. Tem a live da época do Atletas Low Carb, né? Já fez muita coisa. Sim, muita coisa. Tem muita coisa aí que enfim, eu me apresento ali de uma forma na nutrição, né, Henrique? Vamos fazer o seguinte, estou pensando aqui me apresentar de uma outra forma, nunca antes apresentada. Antes apresentada na história desse país. Eu acho que eu nunca falei sobre isso mesmo. Vamos falar, já que a gente vai falar de tecnologia, vamos falar um pouco de onde que surgiu essa minha meu gosto pela tecnologia, né? Henrique, eu moro numa cidadezinha muito pequena no sul de Minas Gerais, que se chama Santa Rita do Sapucaí, e é uma cidade tecnológica, né? Uma cidade onde surgiu a primeira escola da América Latina de eletrônica e telecomunicações. E assim, Henrique, voltando, né, na história da minha cidade, a minha cidade ela é de zona rural, né? Então aqui é café, plantação de café,
o gado, o leite e tudo mais. E teve uma mulher à frente do seu tempo aqui na minha cidade, que ela é a prima do meu avô, que se chama Sinhá Moreira. Se chamou, né? Porque ela já faleceu. É Sinhá Moreira. Vocês podem procurar no Google aí, Sinhá Moreira. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo, que inclusive hoje, se a gente está aqui com a tecnologia, se falando, se conhecendo, um pouco tem dessa mulher, né? Que ela se casou com um diplomata e ela viajou, teve a oportunidade de viajar na época, né? Para o mundo inteiro. E ali ela começou a ter uns insights de que o futuro da humanidade estava na eletrônica e nas telecomunicações. Então, ela era, né, a minha família, uma família muito tradicional aqui da cidade. Ela se casou com um diplomata, tinha uma influência política muito grande. Você falou, eu botei logo aqui, tem uma reportagem aqui, assim, a Moreira, conhece a história da mulher que rompeu barreiras e foi pioneira da eletrônica no Brasil. Exatamente. Então, ou seja, tudo saiu aqui da minha cidade, né? Prima do meu avô, e enfim. E essa mulher, ela foi assim, ela esteve à frente do seu tempo, porque ela peitou mesmo muita gente, muito homem. Imagina, na época dela, uma mulher falar sobre eletrônica. Então, ela fundou a primeira escola técnica de eletrônica aqui na minha cidade, da América Latina, e depois ela trouxe também, a gente tem uma instituição que chama Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, foi a primeira faculdade de telecomunicações do Brasil também, né? E aqui é onde se desenvolve o 5G, 6G, já tem o laboratório de 6G, é desenvolvido aqui, a parte de TV digital é desenvolvido aqui. Então, aqui é conhecido como Vale do Silício brasileiro. Que apesar legal, de ser uma tá aí. Boa, não sabia. Essa história minha você não sabia, né, Henrique? Eu não sabia, não. Que legal. Essa é nova para todo mundo, eu nunca contei. E, então, a minha cidade, Henrique, ela respira tecnologia. Então, eu já fiz vários cursos, né? Meu pai queria que eu fizesse engenharia, né, na época, por conta da faculdade, mas eu não queria, né? Não me dava muito bem ali com os números, e quis fazer nutrição sempre, sair daqui. Meu pai queria que eu ficasse aqui na cidade mesmo. Mas aqui na cidade ela respira tecnologia, respira empreendedorismo. Então, a gente da cidade, a gente tem essas facilidades de estar em contato com isso tudo. Então, quando, na minha primeira época ali, quando eu saí da profissão e que eu falei, não quero mais, quero atuar na parte administrativa, nessa parte de tecnologia, eu fiz um curso de inteligência artificial e, na época, eu falei, como que eu vou aplicar, né? Então, a inteligência artificial, ela já é de muitos e muitos anos, né? Agora que tá se falando mais sobre isso, mas eu pensava em como aplicar isso para a saúde. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de equipamentos médicos que tem toda essa parte tecnológica, né? Além dessa parte de saúde. E ali eu aprendi muita coisa, né? Aprendi a trabalhar e aprendi muita coisa dessa questão tecnológica para a saúde. Então, isso é uma coisa que tá dentro de mim, assim, desde quando eu era muito pequena, porque eu participei de tudo isso, né? Então, quando você me faz ali o convite para falar na jornada, Henrique, eu falei assim, eu preciso falar sobre uma coisa que eu nunca falei e que eu acho que tem tudo a ver, ainda mais porque agora deu esse boom nessa parte tecnológica. E eu percebo o quanto nós, profissionais de saúde, precisamos da tecnologia para que a gente possa desenvolver cada vez mais, né, melhores condutas para os nossos pacientes, né? Então, quando você me convidou ali, eu falei assim, eu acho que eu preciso juntar a tecnologia
com a ancestralidade, que tem tudo a ver, né? Então, resgate toda a nossa ancestralidade com toda a tecnologia que a gente tem hoje. E a tecnologia, Henrique, ela é uma coisa que a cada 2 anos ela duplica. Agora, você imagina com toda essa tecnologia que a gente tem, provavelmente isso vai triplicar, quadriplicar, a gente não sabe, né? E cada vez mais as pessoas estão tendo acesso a essa tecnologia com muito mais facilidade, né? A gente vê hoje aí o ChatGPT, como é fácil você fazer qualquer pesquisa, né? E você vai treinando a sua inteligência artificial para que ela fique cada vez mais próxima daquilo que você acredita, né? Então eu falei assim, cara, eu preciso falar sobre isso, eu preciso trazer todo essa minha história que não é muito mostrada aqui nas redes e falar um pouco dessa coisa ancestral que a gente fala muito da alimentação, dos hábitos de vida, de como a gente vai medir isso para que a gente possa trazer, né, saúde para os nossos clientes. E aí tem uma frase que eu queria ler aqui, Henrique, do livro do Albert. O professor Albert é um professor daqui da faculdade, um professor assim super renomado, conhecido aqui. E tem uma frase que eu falei assim, essa frase aqui eu vou ter que falar, porque faz todo sentido no que eu vou falar na palestra e faz todo sentido para que as pessoas entendam a importância da tecnologia, mas também do fator humano, né? Então, a frase é assim, ó, quem souber somar o melhor do humano com as melhores tecnologias irá se destacar. Então, Henrique, a gente profissional da saúde, cada vez mais estamos numa berlinda. Porque se a gente não começa a entender sobre isso, a gente vai ficar para trás. E nós vamos ficar para trás assim, ó, num estalar de dedo. É verdade. Porque as coisas estão indo muito rápidas. Muito rápidas mesmo. Eu já me questionei, Henrique, com relação a nós, nutricionistas, né? Eu penso assim, bom, nós nutricionistas, hoje, a gente tem que, né, montar o cardápio ali do paciente, mas daqui a um tempo, essa parte mais técnica, o paciente coloca os dados, sabe-se lá, Henrique, se a gente vai ter um chipzinho aqui, já vai nascer com o chip, e esse chip vai dar todos os nossos dados de exame, todos os nossos dados de saúde. Sim. E aí, será que nós profissionais da saúde, nós vamos ficar, né, obsoletos? Será que a gente vai ficar para trás? Será que as máquinas elas vão passar por cima da gente? Qual é a ética dentro do nosso conselho? Se está trabalhando sobre isso, né? Então, assim, eu tenho muito mais dúvidas do que certeza. Graças a Deus. Eu adoro pessoas que têm muitas dúvidas, porque eu sou um cara cheio de dúvida. Cara, quando eu começo a ficar muito na certeza, eu falei, tá alguma coisa errada. Exatamente. Tem alguma coisa errada comigo, porque eu tô sabendo demais. Aí eu já começo a me sentir muito. Não pode. Tem que ter sempre uma dúvida. Mas aí, Henrique, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei assim, cara, a gente que é profissional da área de saúde, daqui a pouco o paciente vai passar no escaneamento, daqui a pouco esse paciente vai usar um chipzinho, ele vai falar assim, eu quero uma dieta assim, assim, assada, já vem tudo calculado para ele. E aí? Será que as máquinas vão nos, né, passar por cima da gente? Mas tem um fator muito importante, que é o fator humano, que é essa frase, que cada vez mais, Henrique, a gente vai precisar de ter empatia com o paciente, nós vamos precisar de entender a cabeça do paciente. Quantas pessoas hoje estão tudo ansiosas, né, por conta aí de rede social, de toda esse movimento todo. Então, nós profissionais da saúde, nós vamos ter que entender de gente, porque a parte técnica, Henrique,
as máquinas podem fazer calcular uma dieta, a máquina calcula, e calcula melhor que a gente. Melhor que a gente, em um tempo aqui, ó, um tempo recorde, né? Então, por isso que eu acho que esse tema da tecnologia e esse tema, ele é tão importante quanto a gente fazer o retorno da nossa ancestralidade. Porque a gente está, assim, num momento de ascensão e a gente não tem ideia nenhuma do que vai ser, Henrique, daqui para frente. É verdade. Henrique, né, você fala, né? Você se formou há 18 anos, mas quando eu entrei na faculdade, há 22 anos atrás, eu não tinha celular, Henrique. Depois que eu fui ter o meu primeiro celular, eu acho que eu estava no primeiro ano, era aquele que tinha uma cobrinha, era a única coisa que a gente fazia para distrair, é brincar na cobrinha. Você deve ter tido esse celular aí também, certeza. Né? E olha só, de lá para cá, vamos pensar, 22 anos, tá, é bastante tempo, mas de lá para cá, quanta coisa aconteceu, quanta modificação a gente teve na tecnologia. E a única coisa que não mudou, Henrique, é o ensino da nutrição. Continua exatamente a mesma coisa. A única coisa de diferente é que o pessoal substituiu o quadro branco pelos slides de PowerPoint. Mas os slides é igual que o pessoal escrevia no quadro, então não mudou muita coisa. Exatamente. E aí, volta nessa parte da ancestralidade, que é o quê? Bom, se a gente tem todas essas referências aí com relação a exames, né? Tem, né, padrão de referência, o que é a glicose. Cara, mas se eu tenho uma tecnologia, se eu tenho uma inteligência artificial, eu posso ter uma referência para mim. Pode surgir uma referência que seja muito individualizada. E aí volta no nosso atleta, o Medeiros, que tem uma glicose fazendo uma prova baixíssima, de 43. O padrão da glicemia dele é dele. Então, ou seja, ele tem uma individualidade de glicemia que a gente acompanha, que a gente sabe o padrão e que a gente sabe que ele não vai bater com as botas ali. Porque dentro das referências que a gente tem com relação à glicemia dele, por exemplo, uma pessoa leiga internada aí, você vai morrer com hipoglicemia. Exato. Então, voltando à nossa ancestralidade, que não é o que a gente tem de referência hoje, a gente precisa recriar todas essas referências por conta da nossa alimentação, que foi totalmente mudada, né? A gente mudou, não estamos trabalhando mais com as diretrizes nutricionais. E quantas pessoas mudaram e quantas pessoas, inclusive hoje eu tive um paciente que ele estava desesperado com relação ao colesterol dele, né? Desesperado, nossa, o meu colesterol não está dentro das referências. Mas é lógico, a sua referência, ela vai fazer referência dentro das diretrizes. Só que você já não está fazendo mais o que é as diretrizes, então provavelmente você tem as suas referências individuais. E se a gente começa a monitorar isso de forma individual, né, através de um padrão, que isso pode ter, por exemplo, no próprio plano de saúde, você tem ali, né, todo o seu padrão, qual é o seu padrão, que já chega para o teu médico, por exemplo, ou para o seu nutricionista, já o padrão aqui da glicemia dele é mais baixo. Eu estou só jogando, Henrique. Eu não estou tendo certeza de nada. Claro. Então, eu só estou jogando o que pode acontecer e o porquê que a gente realmente precisa falar sobre isso o quanto antes. E aí uma coisa importante também que eu fico pensando, né? O quão é importante a ciência da saúde estar próxima da ciência da engenharia, porque a gente vai ter que andar muito juntos. De mãos dadas. Porque eles têm a parte técnica, né, de montar isso, a gente tem a parte né, da saúde e como que a gente pode agregar isso para que todo mundo tenha
um acesso rápido. E hoje também tem essa questão de velocidade. As pessoas não têm paciência mais de fazer um exame hoje e esperar para que ele fique pronto daqui 30 dias. Então, a gente precisa de coisas rápidas, né? Dentro das provas do Alessandro, a gente consegue, né, através dos equipamentos que a gente usa, consegue ter condutas no meio da prova, que era coisa que a gente não conseguia. Isso através do aplicativo da Vivo, que é o de urina, alguém está me ligando, que é o exame de urina, que através do escaneamento pelo celular a gente consegue entender se ele perdeu sódio, se ele perdeu magnésio, perdeu, né, vitamina C, perdendo proteína na urina, e aí a gente consegue... Ajusta on the go, né? Isso aconteceu, né, agora essa prova que ele fez, né, da Miami, que ele... a gente fez o exame, o magnésio dele estava muito baixo, né? Então, vamos começar a fazer o uso do magnésio para quê? Para evitar cãibra, né? A gente sabe o quanto o magnésio evita cãibra, o quanto a questão energética a gente precisa, né? Do magnésio, pode ser um fator. E para um atleta, Henrique, às vezes um décimo de segundo faz a diferença. Então, a gente conseguindo fazer essas modificações no meio da prova, isso é muito, muito bom. Você imagina quantos equipamentos isso pode, né, ser gerado, pode fazer para que as condutas sejam realizadas ali na hora. Eu estou falando da nutrição, mas a gente poderia estar falando em qualquer coisa da medicina, por exemplo, né, de fazer essas medidas. Até, Henrique, no carro dos staffs. Você já pensou? Eu já pensei nisso quando eu estou ali com ele ali como staff, de ter tipo um computador de bordo e alguma coisa ligada nele, e a gente conseguia ver, né? Isso é só sonhos de uma noite de verão. Isso aqui passa na minha cabeça, fica rodando. Mas você tá pertinho da galera da tecnologia aí, vai que tem algum escutando aí para fazer, né? Se alguém estiver escutando, pega aí, porque a ideia é boa. Você já pensou, Henrique? A gente consegue, não precisa nem parar. Você está ali monitorando, está dando a temperatura, está dando pressão, está dando glicemia, está dando todos esses dados para mim em tempo real. Eu consigo chegar para um pouquinho, né? Vamos fazer um descanso. Olha, vamos fazer essa suplementação aqui, que isso vai ser interessante. Olha, se você está com batimento cardíaco, né, muito bacana. Óbvio que já deve existir algumas coisas assim. A gente tem o próprio Apple Watch, por exemplo, ele já mede um bocado de coisa, né? E eles estão aí bem avançados, acho que não para agora, mas tipo daqui a 2, 3 anos da glicemia, né? Que eles vão conseguir medir sem ser invasivo. Né? Então, assim, o futuro é muito promissor em relação a isso aí. O futuro é muito promissor. Inclusive, Henrique, já estão cogitando da Apple ser uma grande empresa de plano de saúde, justamente por essa questão dos Apple Watch da vida, né? Então, assim, o quanto a gente consegue fazer essas medidas, né? Através desses equipamentos, né? Sim. Então, Henrique, eu acho que é um mundo de possibilidades. Eu não posso dar muito spoiler aqui, né? Há coisas bacanas, muita coisa desse livro aqui eu vou trazer, né? Um livro do Albert ali. Tem muita coisa técnica também, né? Porque ele é professor de engenharia. Mas, assim, é um mundo, é um mar de possibilidades. E a gente tem que falar sobre isso, porque senão nós vamos ficar para trás, né? E nós vamos ficar para trás. E uma coisa é certa, essa geração que nasceu, a geração do meu filho, já é uma geração tecnológica, já nasceu com isso ali no sanguinho dele. Né? Ele vai fazer 12, né? Vai fazer 12 esse ano. Se a gente for pensar daqui 6 anos, ele já está com 18, e aí? 6 anos passa assim. Se a gente não se atualiza, se não existe uma atualização para isso, Henrique, essa galerinha passa em cima da gente e a gente vai ficar obsoleto.
E é uma coisa interessante, Letícia, porque se você pensar, você comentou uma coisa que eu achei extremamente interessante. O ensino de nutrição, ele continua exatamente igual ao que era. O que eu aprendi na nutrição de 2018 até 2021, que foram os 4 anos da minha formação, possivelmente foi a mesma coisa que você aprendeu quando você entrou na faculdade, né? Não mudou A diferença nada. é que eu aprendi com o professor botava lá o slide de PowerPoint, você deve ter aprendido com o professor escrevendo. E aí, o que eu acho interessante? As coisas, quer queira, quer não, muito do que a gente faz dentro da profissão evoluiu bastante. Por exemplo, hoje ninguém faz mais cálculo de dieta na mão. No entanto, é o que Tem que você aprende saber. na faculdade. É. Né? Então, o que eu achei interessante foi, e aí corroborando com o que você falou, exatamente isso. Cara, eu passei quase um ano em duas disciplinas aprendendo a calcular dieta, equilibrar essa coisa toda, e em nenhum momento durante esse ano nós aprendemos sobre os softwares que já existem para fazer a mesma coisa. Exatamente. Eu me pergunto, toda a vida que eu olhava para o professor ensinando essas coisas, eu ficava me perguntando, gente, eu faço isso em 30 segundos usando o software A, o software B, o software C. Era muito mais proveitoso, né? Eu penso, pelo menos eu penso dessa forma, que esse professor tivesse nos apresentando os diversos softwares para que ao longo do curso eu escolhesse qual é aquele que eu vou usar. Você acha melhor para você. Não é? Exatamente. Pô, esse aqui tem característica tal que eu gostei, tem essa aqui que não gostei muito disso aqui, esse aqui. E aí eu escolhi o software que eu queria utilizar. Porque, no final das contas, de que adianta eu fazer um bocado de cálculo se eu chego e resolvo isso no software? Ah, mas é porque você pode não estar com o computador, etc e tal. Gente, fala sério. Assim, só se for pro cantão, né? Só se eu for lá pro cantão da vida. E assim, vamos pensar, hoje em dia até os indígenas têm celular, então não... Não existe. É um ensino ultrapassado. Não é só o ensino ultrapassado, porque a gente combate muito essa questão das diretrizes e tal. Não é só o assunto que está ultrapassado. É a forma como se ensina que está ultrapassado. Exato. Tá entendendo? Eu estou lendo um livro. Estou lendo um livro muito legal que é exatamente sobre ensino, sobre neurociência aplicada ao ensino. E ele estava falando exatamente isso, que o ensino não mudou nada. O que a gente tem na sala de aula hoje, pessoal, é o que a gente tinha na sala de aula na Idade Média. É a mesma coisa. 1500, 1600, é o que a gente tinha. Um professor num patamar um pouco mais alto para mostrar uma superioridade que nem sempre ele tem. E um bocado de aluno que é encarado como se não soubesse nada e o professor fica falando para o aluno poder captar alguma coisa. Impressionante, impressionante. É impressionante. E isso tá cada vez mais, né, muito mais rápido. Hoje, assim, a inteligência artificial, Henrique, hoje está muito mais acessível, Sim. né? Porque a própria inteligência artificial foi se facilitando ali. E hoje você consegue saber de coisas assim que você nem imaginava que você podia, né, saber, que você poderia ter acesso a algumas coisas ali, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, porque as gerações que estão vindo, elas já estão com outra cabeça, elas já aprendem de outra forma, né? Mas, Henrique, ao mesmo tempo, toda essa tecnologia e toda essa velocidade também está nos adoecendo. Sim. Aí voltamos para as práticas ancestrais. É verdade. E aí voltamos não só para uma alimentação onde a gente tem, né, o consumo ali de mais carnes, que é o que a gente sabe que nos tornou humanos, que nos fez inteligentes, mas as práticas. Então, o que a gente tem visto hoje, as pessoas fazendo a imersão no gelo, as pessoas fazendo sauna, né, para simular tanto quente quanto frio, né? A infrared que eu faço aqui, que é uma coisa de 1900 e bolinha, né? Que já se tem uma coisa que é muito simples, né? Que vem dessa simplicidade. O grau de estar em contato com a natureza, né? Para fazer essa troca energética, o quanto isso
é importante, o contato com a natureza. Inclusive, tem até um estudo que fala que se você ficar olhando só a água, você ficar num lugar só de água, você se tranquiliza, você diminui todo o seu estresse. Então, a gente tem essas duas medidas, que é tanto essa tecnologia, que ela é muito importante, que ela precisa ser falada, que ela precisa, a gente precisa trazê-la à tona. A gente, como profissional de saúde, precisamos estar atualizados a tudo isso, mas sabendo que humano, né, que a questão humana, que a questão da saúde, da empatia, desse retorno, desse resgate também é muito importante. Sim. Então, a gente tem os dois pontos de uma, né, de uma linha, a gente tem esses dois contrapontos. E como a gente encontra um equilíbrio nisso tudo, né? O grande fator dificultador é encontrar esse equilíbrio, né? Porque da mesma forma que a tecnologia tem todos esses potenciais, a gente poderia até incluir aí um terceiro fator, que são os aspectos éticos, né? Mas não sei se vem ao caso a gente conversar sobre isso, mas se a gente pensar só na questão de saúde, né? Saúde física e saúde mental, a gente tem hoje, da mesma forma que nós temos uma tecnologia vasta, que permite, por exemplo, que eu esteja aqui, que você esteja aí, e a gente se comunique e faça uma live super rica como essa, a gente também tem milhares e milhares de pessoas que ficam o dia todo no celular, né, e só vendo dancinha do TikTok, essa coisa toda, e estão adoecendo. Estão ficando cada vez mais ansiosas, estão ficando cada vez mais deprimidas, né? Então, a depressão, né, o mal do século, né, a comparação, o quanto a gente... É aquela coisa, a internet, ela abriu um mundo pra gente, né? E aí acontece que as pessoas sabem, algumas pessoas sabem usar esse mundo de possibilidades, mas a maioria das pessoas hoje em dia não sabe usar essa oportunidade, né? E aí tá se mostrando, né? É uma coisa que para algumas pessoas, talvez para a maioria, inclusive para as nossas crianças também, né? De você falar, né, que as crianças estão comendo cada vez pior e não estão tendo o brincar, não está tendo o contato, não está conversando, né? Esse final de semana, Henrique, do feriado, eu fiz questão de viajar com os meus filhos e ficar num lugar sem internet, sem nada. Justamente para quê? Vamos voltar à conversa, vamos voltar a ficar junto, para não ficar, porque é uma idade, e assim, já faz parte da vida deles, que se a gente, como pais, né, se a gente não olhar, não só para essa parte alimentar, mas para essa parte da questão tecnológica, a gente pode adoecer os nossos filhos assim. E aí a gente vê a crescente, né, de quantos adolescentes aí que estão se suicidando, né, o quanto o suicídio aumentou, principalmente entre as meninas, pela questão da comparação, né, e como que o nosso cérebro, ele acaba ficando totalmente viciado naquilo, né. E, Henrique, é difícil, eu estou tentando diminuir meu tempo de tela, eu já diminui muito meu tempo de tela. Primeiro, muito pela essa questão emocional, né? Mas para que eu volte a fazer coisas que eu fazia quando não tinha tela. Criatividade, né? A gente acaba não tendo a criatividade que a gente realmente poderia ter. A gente se compara demais com os outros. Então, são dois lados dessa moeda que a gente tem que saber ter maturidade para poder trabalhar. Tanto, né, o aqui da ancestralidade, quanto aqui de toda essa parte tecnológica. Eu acho que esse é o grande desafio para a gente, encontrar esse ponto de equilíbrio, que é individual, né? Alguns vão usar um pouco mais de tela, outros vão usar menos, alguns vão estar mais ancestrais, outros vão estar menos, né? Mas esse ponto de equilíbrio talvez seja o ponto mais crucial para que a gente não se perca, né? Para que a gente não se perca e a gente deixe de ter todas as nuances da ancestralidade a nosso favor e todas as nuances da tecnologia também a nosso favor. Né? E ela tem que vir
Henrique? A tecnologia tem que vir, Sim. né? Essas coisas, elas precisam, a gente cada vez mais, né? Como já se fala, né? A pessoa que vai viver 150 anos já vive entre a gente. Inclusive, eu acho que eu sou uma forte candidata a isso. Ah. Inclusive, eu já fiz um combinado com Deus. Se ele me levar antes do 100, eu volto. Não quero nem saber, eu faço escarcel do Não, céu. você já está convidada para a Jornada Rebelião Saudável, edição 78. 78. Você já viu não sei o nome do cara, ele está fazendo um experimento para que ele viva, né? Para que ele se aparenta ser mais jovem, até através das técnicas de biohacking, né? E também do uso de suplementação, do uso, né, também disso que a gente falou aqui, da ancestralidade, da alimentação, do contato com a natureza, o frio, o quente. Então, ele já está fazendo esse experimento, né, da juventude, né? Vamos dizer assim, para que consiga-se viver mais e melhor. É óbvio que agora é com o tempo. A gente só vai saber que se vai dar certo isso daí com o tempo. Mas eu acredito que sim, Henrique. Porque você sabendo hackear o seu corpo, você sabendo voltar toda essa ancestralidade, com toda essa tecnologia, Henrique, olha, Eu acho que vai ter gente eu acho que uma vivendo coisa muito. legal, sabe, Letícia, dentro desse ponto que você está colocando, e eu acho que a gente precisa também pensar sobre esse aspecto, porque a gente pensa muito no físico, né? Como é que eu posso parecer mais jovem, como é que eu vou, né? Agora, qual é o meu propósito aqui? Por que é que eu vou viver 150 anos? Eu tenho certeza que você tem um propósito. Quando você falou 150 anos, eu tenho certeza que você sabe o que você quer fazer, o que você quer ajudar, o que é que você quer fazer para cooperar com a evolução da humanidade. Né? Agora, eu acho que tem muita gente que pensa nessa questão da longevidade e esquece desse aspecto, o aspecto mental. Né? O que eu vou fazer com 105? Por exemplo, eu tenho 48 hoje. Né? Vamos imaginar que eu vivo até 120. São mais quase 80 anos. O que eu vou fazer nesses 80 anos? Tá entendendo? Qual é o meu propósito? A gente tem que estar preparado para isso, Henrique. A gente não está. Sim. Não estamos preparados não se prepara para isso. A gente não está preparado, porque é aquela coisa, né? E eu vejo isso muito pela minha avó, né? Porque minha avó já tem 85, mais de 85. E assim, agora começa a falecer as amigas. E aí, qual que é o grande porém? É o medo que ela tem de morrer. Então, ou seja, talvez fique aquela dúvida, né? Quando será que eu vou? Porque tá todo mundo indo. Então, por isso que hoje a saúde mental, Henrique, é uma coisa que a gente precisa, independente se você é um psicólogo, psiquiatra, mas você como profissional da saúde, você precisa entender que o ponto mais importante está na mente, está no emocional, né? E o quanto a alimentação, a gente como nutricionista, influencia nesse nosso humor, influencia no que a gente vai estar pensando. Então, toda essa alimentação, porque a tecnologia também chegou na indústria alimentícia. A tecnologia chegou, então assim eu consigo pegar as carnes aí, né? Essas carnes impressas. Impressas, né? Carne de laboratório, essas carnes impressas, pois é. Exatamente. Isso é uma tecnologia, né? Será que isso vai fazer bem para a nossa saúde? A gente sabe que não, né? Mas o que as pessoas, né, começam a trazer à tona? Né, vamos fazer a carne. Daqui a pouco a gente vai estar comendo coisa impressa. Então, realmente, Henrique, essa questão mental, essa questão emocional, você se preparar para isso que a gente não faz ideia do que está por vir, é aquela coisa. Hoje a gente faz um planejamento, daqui 5 anos vou estar 5 anos, às vezes, passou pela cabeça da gente e mudou muita coisa. Mudou tudo, né? Então,
esse é um ponto assim importantíssimo, né, para se falar. E o legal, né, até o título do livro fala Novos Renascimentos, Impactos da Tecnologia na Transformação Completa da Sociedade. Então, já é uma realidade que, na verdade, já era uma realidade, mas que agora chegou batendo no peito da gente com força total, né? E você falou um pouco da questão ética também, né? Vão precisar de ter ética, porque para onde que vai? Se não tiver um freio, muitas pessoas talvez percam emprego. Eu estou fazendo mestrado, né? E o texto de seleção para o mestrado, que a gente fez uma prova, era exatamente um texto sobre inteligência artificial, sobre o chat GPT. Uma reflexão do ponto de vista filosófico-científico, né? Até que ponto eu posso usar o chat GPT para redigir um artigo para mim? Se é plágio, não é plágio, né? Como é que eu vou citar o chat GPT na minha tese de mestrado? Tá entendendo? Então, tem uma série de implicações, tem uma série de benefícios, né? Eu posso, por exemplo, redigir toda a minha tese em português e ele traduzir para o inglês para ficar muito mais palpável, né? Eu posso pedir para ele corrigir erros de gramática. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, surgem esses problemas éticos, né? E quer queira, quer não, é algo que, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente amplifica muito, porque vão ter empregos que vão desaparecer. A gente começou falando sobre isso na live, né? E vão ter empregos que vão surgir. E por exemplo, que eu acho, Henrique, é a questão da segurança cibernética. Sim. Esse é um que eu acho que assim, é o topo. Robótica, eu tenho um amigo que trabalha nessa área e nunca foi uma área tão quente. É a área de privacidade na internet. Quem é que garante que você não está sendo observado? Tá entendendo? Henrique, você já fez você já pensou em alguma coisa e o negócio apareceu no seu celular e você nem falou? Isso já aconteceu comigo. Eu falei assim, não é possível. Porque né, isso aí vai escutando aí o que a gente, né, esse roubo de dados, roubar o que a gente está falando, né, roubar, né, algumas coisas que a gente escreve ali e aparece, Henrique. É uma coisa assim, para ser bruxaria. Não é possível. E a gente que, né, anda com o celular junto, o negócio o tempo inteiro, cara, tá sabendo da nossa vida inteira, né? Porque o celular, ele tá escutando o que você tá falando, porque ele tá com aquele prompt de você dizer o nome da assistente virtual e ela responder, né? Eu não vou falar agora, porque senão ela vai responder aqui. Mas porque tudo vai responder a ela aqui. Mas é isso. Então ele tá escutando tudo que você tá falando, né? E é surreal, porque ele escuta mesmo, né? E tanto é, Letícia, que uns 3 anos atrás, mais ou menos, 3, 4 anos, a própria Apple mudou a forma como ela trabalhava com a necessidade do aplicativo dizer quais eram os dados que eles estavam colhendo. Eles obrigaram os aplicativos a colocar quais são os dados que estão sendo colhidos. Né? Isso causou uma revolução. O Facebook ficou muito puto, esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele colhe um bocado de dados, né? Do que você está fazendo, dos sites que você está visitando, o tempo que você passa em determinada página para poder te jogar anúncios, né? Exato. Que vão fazer você comprar mais. Então, uma vez, né, eu escutei assim, num desses videozinhos assim, ó, se você quer saber a cabeça de uma pessoa, pede para ver os Reels ou ver o TikTok dela. Porque daí você vai saber quais são os interesses que ela tem. Exato. Né? E aí fica uma dica, Henrique, porque a partir disso eu comecei a policiar os meus conteúdos. Porque o que começou a acontecer? Eu estava começando a ver muita coisa de piadinha, eu falei assim, cara, eu estou perdendo o meu tempo vendo
coisas que eu, às vezes, nem queria ver, que não está me agregando absolutamente nada. Então, quando isso começou a aparecer para mim, eu comecei a me incomodar. Então, dependendo do que começa a aparecer para mim, eu falo, não é possível. Não é possível que eu tô com essa cabeça e que isso está sendo de meu interesse. Entendeu? Então, isso começou a mexer um pouco comigo. Então, hoje, assim, se não tiver coisa que me agregue valor, se não tiver coisa que tenha conteúdo que apareça para mim, eu fico puta comigo mesmo, porque eu sei que sou eu. Eu sei que é uma coisa assim. Então, isso é uma coisa para a gente se pensar e se policiar com relação àquilo que está chegando para a gente. Porque o que está chegando para a gente é só o reflexo do que a gente está mandando para cá. Entendeu? É só o reflexo disso. E isso acho que deu, sabe, virou um pouco a minha chave, né, de pensar. E uma das coisas que eu acho bem interessante, assim, eu até falo assim, que eu consigo ver os meus erros. Então, assim, cara, se eu não estou errada em nada, ou se, igual você falou assim, se eu não estou aqui com dúvida, tem alguma coisa errada. Né? Eu preciso estar errado em alguma coisa, eu preciso me questionar com aquilo que eu quero ver, com aquilo que eu quero mostrar. Né? Isso é importante, isso faz parte da tecnologia. Sim. Então, para quem está aqui nos escutando, né, as pessoas que começa a ver o que está vindo para você. Se é isso que vocês, né, a marada aí com a mulherada com a bunda de fora, isso você pode ver que é isso que você está mandando para o próprio aplicativo. Então, isso é uma forma de você se policiar e é uma forma de você entender quem você quer ser. Porque quanto mais essas coisas, né, quanto mais chega, mais alienado a gente vai ficando, né? Então, se você está com conteúdo que é um conteúdo que não te agrega valor, presta atenção que é isso. Quanto mais, eu acho que o que falta muito nas pessoas, Letícia, que é o que foi falado naquele documentário que tem no Netflix, que eu esqueci o nome agora, acho que é Rede Social, alguma coisa. Esse documentário mudou minha cabeça também. É a pessoa entender que para a rede social, você é o produto. Você é o produto. As pessoas elas não entenderam isso ainda e acham que o produto é o cara que está pagando o anúncio. Não, você é o produto. Você é o produto. O produto sou eu que estou lá rolando. Exatamente. Então, se você não tem conteúdo, se você não passa conteúdo, você é o produto. Exato. Né? E aí, esse documentário foi, acho que um divisor de águas, assim, no meu pensamento com relação às redes sociais. Hoje, Henrique, a gente trabalha nas redes sociais. A rede social, para mim e para você, hoje eu não tenho mais um ponto fixo. Eu tenho um consultório, né, lá em São Paulo, mas eu não fico lá em São Paulo. Eu vou quando tem paciente. Mas onde é o nosso ambiente de trabalho, Henrique? É aqui. Na rede social. É a rede social, é onde a gente conversa com os nossos clientes, né? Que a gente faz os nossos negócios, a gente vende as nossas coisas, a gente passa os nossos conteúdos. Então, aqui é o nosso ambiente de trabalho. Exato. Então, quando a gente sabe que esse equipamento aqui tão importante para que a gente seja visto pelo mundo inteiro, para que a gente, como você falou, né? Para que a gente possa mostrar o nosso propósito para o mundo, quando a gente começa a ficar escravo disso, tem alguma coisa errada. Então, por isso que eu coloquei prazo, sabe? Então, assim, minhas redes sociais é meu local de trabalho. Então, se é meu local de trabalho, eu tenho hora para começar e eu tenho hora para terminar. Perfeitamente. Entendeu? Então, eu tenho hora para abrir, eu tenho hora para fechar. Né? O meu estabelecimento abre tal hora, o meu estabelecimento fecha tal hora. E é só, Henrique. Né? A gente precisa falar sobre isso porque as pessoas estão adoecendo. Se a nossa questão é saúde, se a nossa questão é tecnologia, se a nossa questão é ancestralidade, a gente precisa trazer isso à tona. Porque não adianta a gente ter lá, sei lá, tantos seguidores, vender um tanto de consulta e emocionalmente totalmente instável, vivendo uma vida totalmente fake, né?
fazendo um monte, vão escrever aí uma tese de mestrado pelo chat GPT, né? Vai viver uma vida fake, que é cada vez, né, mais, e você vai perdendo a sua individualidade, vai perdendo, né, aquilo que é o seu diferencial, né? Então, esse documentário das redes sociais, Henrique, foi, para mim, eu já assisti ele 2 vezes, e quando eu começo a mexer muita bobeira aqui, eu já volto para assistir ele de novo, e eu recomendo para todo mundo, porque faz, né? A gente precisa ter um tempo para fechar, um tempo para abrir, um tempo para gente, um tempo para a gente viver aquela vidinha nossa, né? De trocar, de estar em contato com as pessoas, de ter a humanidade, ter a empatia, que infelizmente está perdendo. E eu não quero isso para os meus filhos, Henrique. Eu quero que eles tenham pelo menos um pouco, óbvio que vai mudar, mas eu quero que eles tenham pelo menos um pouco, né, do que a gente teve quando a gente era criança, do que a gente teve quando a gente era adolescente, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa falar muito aí. Verdade, verdade. Letícia, eu acho que a sua palestra na jornada vai ser um dos pontos altos, viu? Porque é um tema que tem muito pano para manga. Assim, Henrique, eu quis botar, quando você deu a opção, né, de colocar ali no começo, porque eu quero que as pessoas dentro dessa semana, que vai ser uma semana incrível, com palestras extraordinárias, as pessoas pensem sobre isso, as pessoas reflitam sobre essa questão. Eu vou trazer os dados do Medeiros, eu quero trazer, né, mostrar os equipamentos que ele usa, equipamentos que a gente trabalha ali para me ajudar em toda essa conduta, o que a gente também está programando, né? Nós estamos aqui também com a faculdade, em parceria, onde a gente também está programando alguns equipamentos e tal. Quero falar sobre isso, que eu acho que é uma coisa importante, mas também trazer à tona todas essas minhas dúvidas, porque na hora lá da nossa mesa redonda, eu quero que cada um coloque um pouco a sua opinião, porque são várias opiniões e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa trazer à tona, porque é uma coisa que é uma realidade que está assim, ó, tá caindo em cima da gente. E se a gente não ficar esperto, ela pode passar por cima da gente. Exatamente. Vale a pena lembrar para o pessoal que está assistindo a gente que a mesa redonda que vai acontecer no sábado vai contar com a participação do Alessandro também. Né? Ele vai estar junto com a gente. Vai estar junto com a gente. Vai ser super legal. Vai ser muito bom, porque daí a gente vai trazer, né, toda à tona toda essa questão. E é importante falar, Henrique, que tudo que, né, eu vou estar recebendo da jornada vai ser destinado 100% do meu, né, do que é destinado para mim vai ser para o Medeiros. Inclusive, Henrique, eu quero aproveitar esse momento, né, para pedir apoio para as pessoas, para as nossas futuras provas, né, a gente está precisando muito de patrocinador, né, para o ano de 2024. A gente está sem patrocinador para o ano que vem, a gente já tem uma programação, né, e isso tudo é a nossa contribuição, não é simplesmente o patrocínio para ele fazer uma prova, não é isso. Esse patrocínio é a contribuição que a gente tem para a ciência, né? Se a gente vai trazer toda essa parte tecnológica, medindo todos os dados que ele tem, gente, isso eu falo, a gente não está fazendo isso para agora, Henrique. Tudo que a gente está plantando aqui, seja eu e o Medeiros, seja você que, né, por sinal, parabéns pelo artigo que você escreveu, legal, obrigado. Né? Inclusive, a gente fez uma live agora antes de eu conversar com você. E eu já coloquei, já juntei o Medeiros com a Carol ali. Vamos ver se sai um negócio bom ali. Vai sair, porque é a nossa contribuição para a ciência, né? Eu acho que se a gente está mostrando essas provas extremas do Alessandro, mais toda essa alimentação, mais toda essa tecnologia para a gente pegar dados, porque, Henrique, a gente precisa mudar a história da nutrição. A gente precisa atualizar essa história da nutrição. E para acontecer isso, vai ter que ter coragem, a gente vai ter que ter peito, e vai ter que bater, e vai ter que meter as caras, porque só assim que a gente consegue.
Então, esse apoio que a gente pede para os, né, futuros patrocinadores, empresários, enfim, é uma contribuição para a ciência, é a contribuição que a gente quer dar para os futuros profissionais. E muito mais que futuros profissionais, para a saúde da população. Porque se não tiver alguém falando, né, se não tiver a tecnologia a nosso favor, se não tiver esse retorno, sabe-se lá o que vai ser da nossa saúde daqui a uns anos, Henrique. O que vai ser da saúde dos nossos filhos, nossos netos. E não é isso que a gente quer. A gente quer cada vez mais um mundo mais saudável. É óbvio que ninguém vai salvar o mundo, né? Não somos salvadores, mas se a gente puder começar a mudar o pensamento, trazer à tona coisas novas, essa nutrição nova, essa tecnologia, a gente vai ficar para trás, a população vai adoecer cada vez mais, infelizmente. Verdade. Eu acho que a gente tem uma missão muito árdua pela frente, mas uma missão muito nobre, né? De levar esses conceitos para as pessoas e mostrar que não é bem o que as pessoas estão vendo, né? E que tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde baseado nesses conceitos. Eu acho que sua palestra vai ser muito legal na jornada. E para o pessoal que ainda não adquiriu o ingresso, ainda dá tempo, tá? A jornada vai acontecer, nós estamos há uma semana, né? Segunda-feira da semana começa. Então temos aí uma semana até a jornada, que vai acontecer a partir da próxima semana. Fica aqui o convite para todos, né? A Letícia é uma das palestrantes e com certeza uma das palestras mais incríveis que vamos ter lá. Vai ser muito legal. Vou fazer ela com muito carinho, Henrique. Porque esse livro tem muita coisa boa e também trazer um pouco de todo o nosso trabalho. Pena que vai ser pouquinho, né, Henrique? Pena que a gente vai ter que fazer outras jornadas. É isso aí. Quem sabe uma jornada presencial, né? A gente não consiga juntar todo mundo. Henrique. Depois nós vamos conversar sobre isso, tá? Vamos sim. Essa jornada presencial vai ter que sair. Vai sair. Querida, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa live, ter aceitado o convite para ser palestrante. Foi maravilhoso. Sempre. Estamos aqui. A gente tem que agregar e tem que cada um trazer um pouquinho do conhecimento para a gente mudar essa nutrição que precisa urgentemente ser mudada. Muito obrigado mesmo, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite, Letícia. Um forte abraço. Tchau, tchau.